E quando o problema diz respeito a uma má ou pouca sinalização de trânsito, que faz com que você não saiba se o motorista da frente vai para a esquerda, vai para a direita, você não sabe se ele está quebrado porque ele não colocou um triângulo, ele só parou ali porque ele achou legal, ou porque ele está com uma cara de assustado e uma pessoa entrando ou saindo, mas como ele não avisou visualmente, você não sabe se ele está desembarcando a avó dele de 82 anos que ele está levando para o jiu-jitsu. Ou também casos do tipo onde a sinalização viária, onde a sinalização de trânsito, as marcas no chão, as placas, os sinais, sinaleiros, faróis, ou até mesmo quando tem algum tipo de obra, seja das empresas de gás, da empresa de telefonia, das empresas de eletricidade, que simplesmente não sinalizam da melhor ou da mínima forma possível e correta para que os motoristas consigam visualizar. E aí, geral, vocês estão bem? Motora de aplicador na área. Olha, ter uma via sinalizada e você saber exatamente o que fazer e quais procedências também tomar para tornar o trânsito um pouco melhor, eu acredito que é uma coisa que deveria estar na Constituição brasileira, no Código Brasileiro de Letras, sei lá, na Bíblia Sagrada, no Corão, sei lá, escrito nas paredes e pichado, sabe? A melhor forma de sinalização para não ter nenhum tipo de caquinha no trânsito. Mas o que acontece de má sinalização ou falta de sinalização que acarreta em problemas significativos não está no gibi. Não está no gibi o quanto que o trânsito é mal sinalizado, seja pelas pessoas propriamente preparadas para isso, ou simplesmente nós, réis mortais, ou que seja motoristas, que não entendem o mínimo do Código Brasileiro de Trânsito para sinalizar dentro do carro, ou até mesmo os nossos queridos e amáveis protetores, se é que dá para dizer assim, dos agentes públicos que deveriam fazer as sinalizações. Vamos lá, geral, eu estou dirigindo aqui e vamos lá, no bairro que eu estou agora, um pouco antes de começar de fact a gravar o vídeo para vocês aqui, eu passei por alguns locais que tem obras, que seja lá a Comgás, a Enel, ou a própria prefeitura, estão fazendo algum tipo de obra, seja nos postes, seja no próprio asfalto, e assim, pouquíssimos metros antes tem um cone, ou tem uma pessoa super desanimada, com a cara de poucos amigos, com uma bandeirinha para fazer algum tipo de sinalização. Passei aqui no bairro, já deu para ver isso. Mas não precisa ir muito longe, não precisa utilizar muito da imaginação. Falando de motoristas, cara, vamos falar um pouquinho sobre a alavanca. Ó, ouça isso aqui, ó. Agora ouve a outra. Alavanca de seta. Eu não sei se todo motorista conhece. Me parece que boa parte dos motoristas não conhecem e não sinalizam as suas intenções, de onde eles querem ir, ou às vezes eles não têm assim tanto cuidado com o seu próprio bem, que é o carro, de manter uma manutenção adequada, e ele fala que deu seta, ele fala que sinalizou, porém não apareceu nada porque tá com a lanterna queimada, tá com o farol queimado, enfim, sinalização de trânsito, seja diretamente pelos motoristas, ou pelo poder público, ou por qualquer agente público que está no afã de viabilizar um melhor trânsito, uma melhor condição de vida, seja para iluminação, seja para algum tipo de serviço, como água, como gás, como luz, mas não faz e não providencia uma sinalização correta. Vamos falar primeiro das vias públicas. Bem, eu já comentei algumas vezes aqui, eu e a minha frase de eu já comentei algumas vezes, mas é porque eu já comentei algumas vezes. Se eu comentei algumas vezes, eu vou dizer que eu comentei algumas vezes, como eu vou comentar agora, que eu vou parar aqui para ficar um pouquinho melhor. Deixa eu ver se fica, talvez fica, talvez não fica, acho que vai ficar. O sol estourando aqui atrás, deixa eu ver se dá para melhorar, dá para piorar, dá para ficar mais ou menos, tá bom, vamos ficar aqui mesmo. E a gente tem algumas sinalizações
que nem sempre são as mais adequadas, para dizer que boa parte delas não foram nem programadas. O que eu estava dizendo, que eu já disse algumas vezes e vou voltar a dizer, você que mora em São Paulo, vamos lá. Você já viu tanto de obra que tem de recapear as vias públicas, ou até mesmo quando cai um poste, cai uma árvore, estoura um cano, tem algum tipo de necessidade de algum fio que estourou ou algo do tipo. Cara, as sinalizações que são colocadas, se é que dizer que são colocadas, são ligeiramente utópicas, para não dizer que são absurdamente inúteis. Olha eu falando bonito aqui. Porque vamos lá, a gente tem muito aclive, declive, subida, descida, valeta, lombada, obstáculo, semáforo, burro passando. Eu tô falando de animal, não só de pessoas. E aí, falando, quando tem algum tipo de obra ou algum tipo de intercorrência que de fato se faz necessário, não é feita uma sinalização. Não é, e eu nem vou entrar no fato, porque aí já não sei até onde depende só dos motoristas, porque eu sei que a gente consegue sinalizar aqui pelo aplicativo de geolocalização que você utiliza. Mas hoje em dia você não consegue mais sinalizar quando tem radar, quando tem algum tipo de coisa mais drástica. Me parece, deve ser o próprio poder público que deve fazer de alguma forma para sinalizar, whatever. Cara, vamos lá. Muito em cima. A gente vê, você pesquisar aí na própria internet, tem muito acidente que não tem uma sinalização, não está bem adequado. Eu me lembro, cara, puta, isso foi marcante, cara, falando sobre isso. O nome da avenida é a Miguel Yunes. Ela tá na Zona Sul, quase extremo sul. Cara, eu já trabalhava aqui, eu lembro que eu tava com o passageiro, a gente ficou consternado, porque logo depois que você vem ali do Pedreira, do Alvarenga, indo sentido mais ali pro Morumbi, enfim, mais a parte chique da Zona Sul, logo quando você sai do bairro e entra na Miguel Yunes, que você não vai para Interlagos, você vai de fato pro pico da Zona Sul, um trânsito intenso. A pista hoje em São Paulo é tudo 50, mas eu acho que na época era 60 ou 70. E tava um fluxo alto de 3 vias, 3 pistas, e uma pista da direita pouco utilizada. E um caminhãozinho, uma vanzinha pequenininha, tava na segunda pista e tinha uma pista da direita que tava vazio. Eu lembro até hoje, era um EcoSport. O cara deu a seta e entrou. Eu só ouvi ele freando. E quando a gente olhou, sei lá, nos próximos 2 ou 3 quarteirões, como tem muita empresa ali, tinha bastante gente vendendo marmita com umas barraquinhas que estavam do meio fio para fora, não estava na calçada. Eu vi nitidamente a EcoSport atropelar uma moça e um rapaz. E a cena foi tão chocante que a moça, eu lembro dela bater no poste e cair. Cara, vai ser muito interessante se alguém souber dessa história e comentar aqui, na Miguel Yunes, há uns 5 anos atrás, provavelmente, 4, 5 anos atrás. Cara, se ela não tiver perdido a vida, é muita sorte. Ela e pelo que eu vi, tinha um outro rapaz. Isso falando das sinalizações, não tinha, sabe, um cone, alguma coisa assim, whatever. Então a gente vê muitos acidentes. E falando sobre motorista, cara, vai se ferrar você, motorista. Eu já fiz isso algumas vezes. Como eu prezo muito pelo meu atendimento com os passageiros, eu não fico falando toda hora, porque eu não quero assustar o passageiro. Mas eu brinquei aqui no início do vídeo, o barulho da seta. Velho, eu tenho uma certa expertise, por muito tempo no trânsito já, se o carro não tem muito insufir, o carro que eu tô hoje, ele tá pelado, tá? Não vou perder tempo, nem dinheiro, enfim. Se eu vejo que o cara tá dirigindo olhando muito pra direita, quer dizer que ou ele tá olhando pro retrovisor ou ele tá olhando pra onde ele quer ir. É batata que ele vai entrar. Só que o filho de uma égua não dá seta. Ou se o cara tá assim... Disso tudo supondo, por uma expertise que eu acho que eu tenho, tá muito com a cabeça baixa e ele tá devagar, tá na porcaria do celular. Não sinaliza, sabe? Quebrou o carro, ele, assim, às vezes eu não vou nem dizer que o cara não tem, porque é complicado, o cara não tem um triângulo dentro do carro dele. Ele vai ser multado gravemente, se ele não tiver e for parado. O cara tem que colocar, se eu não me engano, são 30 ou são 20 metros, me ajudem aí. Mas se acontecer comigo, eu vou dar um Google rapidinho, porque precisa colocar numa certa distância. A galera não sinaliza. Aí me fala, como é que a gente pode garantir um trânsito minimamente adequado se a sinalização que é minimamente necessária não é feita? Isso sem contar, vamos lá, o cara deu a seta. Cara, o cara que dá seta e entra,
merecia um episódio à parte, mas eu vou colocar porque também tem a ver com a sinalização. Porque ele entende, ele acha, já que ele comprou, comprou é uma palavra muito forte, né? Já que ele quebrou, quando ele fez na autoescola, ele não prestou atenção nas aulinhas de CFC, que a seta não é um aviso de que você vai entrar. A seta é uma sinalização onde você pergunta para a pessoa que está no avião onde você quer adentrar se ele pode entrar e não. É um pedido, não é um aviso, é uma solicitação. Não é tipo, dei seta, entrei. Aconteceu, sei lá, há 20 minutos atrás, o cara numa Amarok, nós já falamos sobre os carros grandes, que os caras acham só que porque tem carro grande eles acham que podem tudo. A pessoa acha que dar seta já é sinônimo de entrar. Vai se ferrar, velho. Aí como? Vamos lá. Como você ficar surpreso de que no trânsito do Brasil se morre tanta gente, tanta gente infelizmente ou perdeu a vida, ou perdeu a mobilidade, ou perdeu o bem, ou perdeu o ânimo de ir pra rua, muita gente com trauma, porque a galera não sinaliza, não se preocupa em fazer do trânsito um lugar, velho. E aí, vamos lá, acabou que às vezes eu não falo, como não pecar, cara? A verve desse canal diz respeito ao fato de o quanto se peca pelo trânsito ser, assim, uma das guerras que nós enfrentamos. Aí como que eu termino um vídeo desse? Falando que eu sou um pecador lazarento desgraçado e que os outros aqui têm razão e que morra eu com a minha úlcera, com a minha ansiedade, com o meu tique-tique nervoso. Velho, tanto quem é do poder público como os motoristas se preocupem com uma sinalização minimamente adequada, seus filhos do